Convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações. Tem um livro na Bíblia que chama Lamentações, você sabia? Depois de Salmo, que fica no meio da Bíblia, Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Depois Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias. Lamentações, capítulo 3. Eu vou ler apenas o verso de número 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vou ler novamente: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são ou se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém. Que texto maravilhoso da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos pela leitura que fizemos da tua palavra. Tua palavra é maravilhosa, as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. As tuas misericórdias não têm fim, e elas ainda assim se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ó Deus, tu és maravilhoso. Venha falar conosco, Senhor, na ministração da tua palavra agora, para que, ó Deus, possamos sair daqui abençoados, alimentados pela tua palavra, e que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados somente a ti, Senhor. Esta semana eu estava lendo as Escrituras, quando de repente o Senhor me trouxe esta mensagem ao coração. Eu quero falar sobre o Deus que proporciona o escape. O Deus que proporciona o escape. Nós lemos no livro de Lamentações de Jeremias. Muito provavelmente esse livro foi escrito após a destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém, no 6º século antes de Cristo, quando os judeus tinham naquela ocasião recebido o juízo de Deus por causa do seu pecado. Deus tinha feito um pacto com a nação de Israel lá no Monte Sinai, e pelo pacto a nação de Israel tinha que cumprir a sua parte, que era ser fiel a Deus, não se envolver com idolatria e seguir os preceitos da lei. Mas o povo de Israel, como vocês sabem, se desviou da palavra do Senhor, e Deus começou a enviar profetas para alertá-los de que se eles não se arrependessem, eles iriam ser levados para o cativeiro. E como vocês sabem, o povo de Israel não se arrependeu. No século 8 a.C. foi levado o Reino Norte, que era composto por 10 tribos e mais tinha como capital a cidade de Samaria. E depois o Reino Sul continuou nos mesmos pecados e não se arrependeram. E então, no século 6 a.C., Deus enviou os exércitos da Babilônia como um juízo sobre o povo de Israel, destruíram o templo
levaram judeus cativos para a Babilônia, que fica no nosso atual Iraque ali. Era naquele local a Babilônia. Então, o juízo de Deus é algo muito claro nas Escrituras. E esse texto é Jeremias dizendo: vocês estão no juízo, vocês estão no cativeiro, mas as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Ou seja, se não fosse a misericórdia de Deus, povo de Israel, vocês teriam sido exterminados. E mais, ele diz: as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. A cada manhã, com o nascer do sol, as misericórdias de Deus, que não tinham se esgotado, se renovam novamente, numa energia infinita de amor e bondade, a expressão da misericórdia de Deus. E o profeta Jeremias está dizendo: grande é a fidelidade do Senhor, ou seja, eu vou trazer de volta os remanescentes do cativeiro da Babilônia. Então, o juízo de Deus é algo muito claro nas Escrituras, e nós vemos isso acontecendo em várias circunstâncias no relato bíblico. E finalmente vemos que haverá um dia chamado dia do juízo final, que está preparado para este mundo. O juízo final está vastamente exemplificado em muitas circunstâncias da Bíblia, mas algo maravilhoso a ser observado é que sempre que há um juízo de Deus, sempre que há um juízo, Deus providencia uma alternativa de escape. Deus providencia uma rota de fuga, um abrigo seguro em meio ao juízo. Por quê? Porque as misericórdias de Deus são infinitas. Se fosse depender talvez da minha misericórdia, da nossa misericórdia, nós teríamos há muito tempo exterminado certas situações, mas a misericórdia de Deus é infinita. Então Deus, em meio ao juízo, durante a história de toda a humanidade na terra, Ele sempre coloca um escape, uma rota de fuga. Podemos perceber isso em várias situações, e eu vou mencionar algumas aqui. Espero que você não esteja com muita pressa. Eu disse para o Rodolfo que essa mensagem tem 2h30, estou brincando, mas eu quero abordar algumas coisas importantes. A primeira vez que nós vemos esta rota de escape na Bíblia, ela está em Gênesis, quando o pecado entrou no mundo, e aí Deus então estava dando a sentença sobre o mundo, e ali nós vemos que Deus proporciona a rota de escape, a fuga no Filho, na pessoa do Filho, que é o Filho de Deus. E nós vemos isso em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus diz: e porém inimizade, está falando a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, a semente da mulher, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente aqui é representada por Satanás, e a semente da mulher é representada por Jesus, que um dia na cruz iria ferir a cabeça da serpente. Então, quando Deus julga o pecado de Adão e Eva e profere a sentença do julgamento, juntamente com a sentença vem o escape, a semente da mulher, ou seja, o Filho de Deus, um dia viria para eliminar o juízo de sobre os corações. Embora estivessem todos condenados, mas haveria uma rota de escape, ou seja, o escape é Jesus. Isso significa que, embora a morte seja uma realidade implacável,
porque a alma que pecar, esta morrerá. Mas ao mesmo tempo, Deus não nos deixou condenados à morte, porque Ele enviou o Filho, e quem tem o Filho tem a vida. Então, embora a morte seja algo absolutamente implacável, mas a vida suplantou a morte, porque quem tem o Filho, quem crê em mim, disse Jesus, nunca morrerá. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então é a pessoa do Filho que nos proporciona o escape da morte. Vem o juízo, que é a morte, mas tem uma rota de fuga. A segunda rota de fuga ou escape, que sempre vai estar relacionada ao Filho, metaforicamente nas Escrituras, é quando Deus vai julgar o mundo e afogá-lo no dilúvio. Vocês conhecem o texto de Noé, quando o decreto já estava dado em Gênesis capítulo 6, verso 7, Deus diz, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, havia uma sentença de juízo sobre toda a obra criada na face da terra. Deus disse, vou destruir tudo. O dilúvio viria, porém, faze para ti uma arca de madeira. Gênesis capítulo 6, verso 14. Que Deus maravilhoso. Eu vou destruir todo o homem, vou destruir todos os animais. E quando ele profere a sentença do juízo, ele dá a rota de fuga. Faze para ti uma arca de madeira. Essa arca de madeira representava o Senhor Jesus. Então Deus, em sua infinita misericórdia, proporciona mais um escape. Deus proporciona o escape na arca de Noé e manda Noé construir a arca de madeira. A arca era a rota de fuga do juízo. O mundo seria afogado, mas quem estivesse na arca não provaria a morte. A arca representava Cristo, o juízo estava decretado sobre o mundo, mas havia uma porta para a fuga. Quem adentrasse dentro pela porta da arca, ou seja, quem estivesse dentro da arca, ou seja, quem estiver em Cristo, seria salvo do dilúvio. Eu imagino naquele momento, naquela situação, se eu e você estivéssemos lá, a gente poderia estar em qualquer lugar na ocasião do dilúvio, a gente poderia construir um abrigo muito alto, a gente poderia subir a mais alta montanha se quisesse, mas se nós não estivéssemos dentro da arca, certamente morreríamos. Não havia escapatória, só havia um escape, que era estar dentro da arca. Era um único escape. Alguém poderia ficar bravo, ficar nervoso, alguém poderia fazer protestos, escrever em faixas, gritar, alguém poderia chamar o Supremo Tribunal Federal, alguém poderia chamar o Exército, poderia chamar o que quisesse, ou está na arca e vai viver, ou não está na arca e vai morrer. Semelhantemente, o juízo já está decretado sobre este mundo. O juízo de Deus já foi decretado sobre o mundo. E você pode estar dentro de qualquer igreja que você quiser. Você pode estar abrigado sob qualquer religião. Você pode se escorar na ciência. Pode estar dentro de qualquer abrigo subterrâneo que você quiser. Você pode até entrar a bordo de um foguete, o mais poderoso. Pode estar no submarino que desça mais profundo nas águas dos mares, mas há uma única rota de fuga do juízo de Deus
sobre a terra, porque as estrelas serão afetadas, o cosmos será afetado, a natureza será afetada, os mares serão afetados e não há rota de fuga. A única rota de fuga é entrar na arca, que é Jesus, é entrar por Jesus. E Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, Jesus é a arca da salvação. Só há salvação se estiver em Jesus. Você pode estar numa igreja, mas isso não mostra que você é salvo. Vocês podem fazer qualquer outra coisa, cursos de teologia, mas é preciso estar em Cristo. Como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, assim que se alguém está em Cristo. E a preposição aí no original é maravilhosa, porque é uma preposição que denota um movimento para dentro, ou seja, se alguém está dentro de Cristo, se está em Cristo, como se Cristo fosse uma grande arca, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, assim como o dilúvio veio e destruiu a terra, e Noé começou tudo novo. Assim é, se você está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas vão se afogar no juízo de Deus nesta terra, e tudo se fará novo, e tudo já se faz novo em nós, e experimentaremos um novo céu e uma nova terra no futuro. Então Cristo é o abrigo contra o juízo que será derramado sobre o mundo. Deus derrama o juízo em Noé, mas arruma uma rota de escape. Semelhantemente, nós temos outro juízo de Deus na Bíblia, e nesta ocasião nós estamos em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, aí nós temos uma família, Ló e sua família. Deus havia determinado a destruição de Sodoma e Gomorra. O pecado dos seres humanos tinha chegado até Deus. A malícia e toda a parafernália que os seres humanos desenvolveram em seus pecados. Não havia mais esperança para aquelas duas cidades. O pecado tinha se avolumado intensamente e o juízo já tinha sido decretado. E Deus sai para fazer o juízo. E 3 anjos aparecem a Abraão, representando o Senhor, provavelmente o próprio Senhor em forma de um anjo, e outros 2 que vão executar o juízo. Aparecem a Abraão, o juízo já está decretado, a cidade será destruída, não tem escapatória. Mas 2 anjos são enviados para salvar Ló e sua família. Ou seja, Deus proporciona o escape enviando seus anjos para salvar Ló do fogo que há de vir. Ou seja, o primeiro juízo em catástrofes foi por água, e o segundo juízo representa o juízo final por fogo. O texto de Gênesis, capítulo 19, verso 15 a 16, diz: e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló. Ló estava muito atrasado. Ló parecia o Miguel em casa na hora de sair, ficar atrasado para sair, todo mundo chamando, eu ligo o carro, buzino, e ele fica lá dentro ainda, vai lavar a mão, vai no banheiro, vai não sei o quê, e eu lá fora chamando, e todo mundo chamando, e lá estava Ló. E os anjos disseram: levanta-te, toma a tua mulher, tuas 2 filhas, que estão aqui, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Mas não estava condenada a cidade, estava condenada, mas Deus dá uma rota de fuga. E o texto diz que ele demorava-se para ir, estava lavando a mão. Estava indo no banheiro, estava enxugando a mão na toalha, demorava-se, e aqueles homens então lhe pegaram pelas mãos, e pela mão de sua mulher, de suas filhas, sendo-lhe o Senhor o quê? Misericordioso, porque as misericórdias do Senhor são infinitas, sendo o Senhor misericordioso, e arrastaram e puxaram ele para fora da cidade. Havia um decreto, juízo de Deus irá destruir essas cidades. Mas Deus, em sua misericórdia, arranca Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. Aqueles anjos são uma representação de Cristo, nos arrancando do juízo que virá sobre a terra.
Mas há uma condição, e a condição para Ló e sua família é: saia, andem, não parem por aqui e não olhem para trás. Mas diz o texto que a mulher de Ló, tomada talvez por uma curiosidade, tomada talvez por uma saudade de Sodoma e Gomorra, tomada talvez por um espírito de desobediência, olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. E Ló ficou viúvo. O Filho nos livra do fogo do inferno, mas a condição é manter-se em sua palavra. João capítulo 15, verso 14 diz: vocês serão meus amigos se... Presta atenção, Jesus não é amigo de todos. Ele diz: vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu lhes ordeno. Porque a desobediência do homem faz com que o homem seja inimigo de Deus. Então imagine vocês se estivéssemos lá em Sodoma e Gomorra. Glória a Deus, não estamos. Estamos numa outra Sodoma e Gomorra aqui, que um dia será destruída por fogo, mas não estamos naquela lá. Se estivéssemos em Sodoma e Gomorra, poderíamos construir abrigos fortes naquela noite, poderíamos construir abrigos de pedra, poderíamos usar mangueiras de incêndio para apagar o fogo, poderíamos chamar o corpo de bombeiros, poderíamos nos esconder em casas bem estruturadas, poderíamos nos armar com todos os tipos de escudo, mas a morte certamente nos atingiria, porque só havia uma saída: ser levado pelos anjos para fora daquele lugar, obedecendo a palavra dada. Ou seja, Cristo nos livra do inferno e nos coloca na condição de filhos obedientes, mas nós precisamos não só ser arrastados, nós precisamos ter no nosso coração a obediência à palavra, à ordem de Cristo Jesus. Não há outra saída para quem está em Sodoma e Gomorra a não ser arrancado pelos anjos. Se quiser ficar em Sodoma e Gomorra, vai perecer com a cidade. Mas eu construo um abrigo subterrâneo, eu construo um abrigo antibombas. As bombas de Deus são absolutamente destrutivas, não é quem possa se pôr de pé. E Deus manda fogo, enxofre e queima todas aquelas cidades. Interessante que, semelhantemente, quando tivemos a crise do Covid aqui, as pessoas tentaram se proteger de todas as formas, foi uma mortandade geral terrível. As pessoas se protegiam, colocavam máscaras, mas alguém disse assim: havia alguns astronautas que estavam em órbita, e alguém me disse: olha, aqueles são os únicos que estão salvos do Covid, por enquanto. Porque assim que eles descerem na Terra, não tem como, porque na Terra o vírus começou a se espalhar e ninguém estava a salvo do vírus. Os juízos são assim. Mas a gente tem outro exemplo de escape nas Escrituras maravilhoso, que está no Egito. O povo de Israel estava debaixo de servidão dos egípcios. E finalmente, depois de 9 pragas, então chegaria a 10ª praga, e com ela a libertação do povo de Israel. E o juízo estava decretado sobre todos aquela noite. Os filhos dos primogênitos, os filhos primogênitos de todas as pessoas morreriam, assim como os animais. Não tinha como escapar, mas havia um escape. Deus sempre dá um escape. Se Deus não envia anjos para nos tirar, Deus faz de outra forma, mas Ele dá o escape. E Deus deu um escape àqueles que colocassem o sangue do cordeiro nas portas de suas casas. Oh, aleluia. Aleluia. Vai vir o anjo da morte. Mas diz lá em Êxodo capítulo 12, verso 13, diz assim: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Daí nós temos a palavra Páscoa, que é passar, passagem, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, o sangue era a cobertura daquele povo. Aquele sangue que os israelitas deveriam passar, matando o cordeirinho e passar o sangue na porta, aquele sangue representava o sangue de Cristo,
Ou seja, quem estivesse aquela noite debaixo da cobertura do sangue estava livre da morte, não morreria o filho primogênito. Agora imagine se eu e você estivéssemos lá, poderíamos colocar uma placa na porta da nossa casa dizendo proibida a entrada, ordem de Faraó. Mas isso não ia adiantar absolutamente nada. De nada valeria a ordem de Faraó naquela noite, porque o próprio filho de Faraó morreu aquela noite. Você poderia colocar os ídolos da porta da sua casa para te protegerem, poderia fazer uma mandinga para proteger você, poderia jogar água benta, água santa, óleo ungido, o que você quisesse, poderia contratar soldados, exércitos para ficar na porta da sua casa, seguranças muito bem fortemente armados para ficar ao seu lado, mas nada, absolutamente nada poderia parar o juízo de Deus aquela noite. As coisas de Deus são de um outro nível que os seres humanos não conseguem tocar. As coisas de Deus são de um nível espiritual. E aquela noite o anjo saiu e ele matou todos os primogênitos. Nada podia parar o juízo de Deus, mas havia algo que poderia realmente parar. Era a única rota de escape. Havia algo, o sangue. O sangue pararia. Se tem o sangue do cordeiro, o juízo não entra e as pessoas não morrem. Porque só o sangue de Cristo é que pode parar o juízo de Deus sobre a nossa vida. Você pode ser um bom crente, você pode ser um homem religioso, pode ser um bom pai de família, você pode trabalhar honestamente, ganhar o seu dinheiro, ter a sua família estruturada, você pode amar seus filhos, sua esposa, você pode fazer com alegria o seu trabalho, você pode ser alguém influente na sociedade, pode ser uma pessoa amada e querida por todos, mas se você não tem o sangue, nada vai parar o juízo de Deus sobre a sua vida. Mas se o sangue de Jesus Cristo está sobre o teu coração, aleluia, então a morte não entra na sua vida, aleluia. É o sangue. O sangue para, porque o sangue dizia que alguém morreu no lugar daquele primogênito. E o sangue de Cristo diz que alguém recebeu o meu castigo lá naquela cruz. Então, o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado, porque ele me limpa e ele para o juízo de Deus. Quando você chegar na glória, no céu, para entrar pelos portais de pérola, e os anjos guardiões da santidade e da divindade estiverem na porta, eles não vão pedir para você mostrar a sua credencial de igreja, não vão pedir para você mostrar a sua carteirinha de batismo, não vão pedir para você olhar quanta frequência você tem ou não nos cultos. Não é isso que vai levar você ao céu. O que vai escancarar as portas do céu para mim e para você é se o sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida. Aleluia. Nós entraremos, mas entraremos pelo sangue. Aleluia. Que vontade de pregar essa mensagem. Porém, há outro caso absolutamente interessante na história. E agora o povo de Israel está no deserto e eles vão cruzar o Jordão para conquistar uma cidade chamada Jericó. Jericó é uma cidade absolutamente forte, murada, com muralhas poderosíssimas. Uma cidade grande, bem estruturada. Mas o juízo de Deus já estava decretado sobre Jericó. Jericó seria destruída. Seus muros cairiam e nada escaparia em Jericó. A cidade seria queimada. Porém, havia um escape para quem recebeu os enviados de Josué. Josué, como vocês sabem, no grego, no hebraico, que vai ser traduzido para o grego por Jesus. Interessante o nome de Josué. O nome de Josué está no hebraico, Josué, mas se você vai para o grego é Jesus. Tanto é que se você pega a tradução grega do Antigo Testamento, quando chega no livro Deuteronômio, depois tem um livro de Jesus. É Josué. Interessante isso. Deus deu um escape para quem estivesse dentro da casa de uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta no local.
Que maravilha, Deus salva prostitutas. Deus salva prostitutas. Mas tem uma coisa, ela precisa ter o fio de escarlate. Raabe tinha a chave da rota de fuga. Os espias disseram a Raabe, Josué capítulo 2, versos 18 e 19, eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer, e recolherão em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, ou seja, vai morrer. E nós seremos inocentes, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Então Raabe recebeu os 2 espias na sua casa, e ela os guardou, e ela não deixou que os soldados de Jericó descobrissem eles, e por causa disso eles disseram, nós vamos salvar a sua família. Ela disse, mas tem uma coisa, nós vamos destruir a cidade de Jericó. E o povo de Jericó estava tremendo de medo, porque eles sabiam do que tinha acontecido lá no Mar Vermelho. Eles sabiam do Egito, que Deus tinha destruído o Egito, que Deus tinha aberto o Mar Vermelho, e que Deus vinha destruindo as nações, porque o povo de Israel ia ter que possuir a terra prometida. Eles estavam com medo, eles estavam numa cidade absolutamente forte, murada, não tinha como derrubar as muralhas de Jericó de forma natural, não tinha como naquela época. Mas o povo sabia que estava condenado, porque quando Deus está à frente, ninguém pode se opor. E aí então, aquela mulher disse, como é que eu faço? Ele disse, coloca um cordão vermelho. Já Jericó estava condenada, mas havia uma rota de escape. Está dentro da casa que tinha um fio vermelho pendurado na janela. Que maravilha! As formas de Deus fazer as coisas são absolutamente impactantes e maravilhosas. Você acha que de repente tinha que ter um neon lá, ou talvez tinha que ter alguma coisa espantosa para que aquela casa fosse salva? Não! Apenas um fio vermelho. Se estivesse lá, ia querer colocar uma cortina vermelha, porque vai que alguém não vê o fio vermelho. Um fio vermelho, só um ali, vermelho, uma cordinha vermelha pendurada na janela. Sim, esta a forma de Deus salvar. Porque quando ele veio, ninguém deu boas olhadas para Cristo, porque ele era o mais desprezado de todos, um homem simples, nascido em Belém, e quem esperava que o Salvador fosse ser um grande general que nascesse em Jerusalém, estava perdido, porque Cristo nasceu na menor cidade, e tu, Belém Efrata, de forma alguma és a menor de todas as cidades, porque de ti virá o Salvador, é o Cristo, o carpinteiro, filho de José, de Maria, que ninguém conhecia, era justamente ali na simplicidade onde estava a porta de esperança para a única salvação da humanidade. Ali, uma marca naquela janela, uma marca. Jericó estava condenada, mas havia uma marca que traria a salvação. Aqueles homens eram representantes dos servos de Deus, eram representantes de Josué, de Jesus. Interessante, e ensinam o mundo a escapar do juízo. Como é que escapa do juízo? Precisa ter a marca do vermelho. Presta atenção, não é a marca do esquerdismo. O vermelho aqui é o vermelho do sangue. Estou vendo ali o Dedê com a camiseta vermelha, fiquei preocupado, mas não é isso, estou brincando. Na realidade, o vermelho é o vermelho do sangue de Cristo, que salva. Não é a bandeira amarela, vermelha, não é a direita ou a esquerda que salva, não é uma condição política que salva, porque todos pecaram e estão condenados. Não existe uma condição política que possa salvar a humanidade. Não há um político sequer, não há um governador sequer, não há uma lei sequer dentre os homens que possa salvar. Não há direita, não há esquerda que possa salvar, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas há Cristo, que é o verdadeiro caminho da salvação. Se você tiver a marca vermelha do sangue de Cristo, para escapar precisa estar marcado com fio vermelho. Essa era a marca. E esta marca repete a imagem do sangue de Jesus. Aquele fio vermelho representa o sangue.
E quando os israelitas vissem o fio, não poderiam tocar naquela casa. Preste atenção, se estivéssemos lá em Jericó, nós poderíamos colocar a bandeira do Brasil na frente da casa, que não ia adiantar nada. Nós poderíamos colocar a bandeira do nosso partido político na frente da casa, que ia adiantar coisa alguma. Nós poderíamos colocar a placa da nossa religião ali, dizendo, olha, aqui pertencemos a tal denominação, e não ia adiantar nada. A gente podia colocar uma plaquetinha, aqui tem célula, que não ia adiantar absolutamente nada. A gente podia dizer, olha, somos filhos do rei de Jericó, não adianta nada. Não adianta absolutamente nada, porque nada disso poderia salvar. Poderíamos colocar soldados na porta de casa, nos escondermos nos porões, nos esconderijos, mas nada adiantaria, porque a cidade iria subverter nas chamas. Só algo poderia nos salvar, se nós estivéssemos dentro da casa marcada com o fio vermelho. O escape era o cordão vermelho. Se tivéssemos o cordão vermelho, estávamos salvos. Mas um cordão, você vai pôr a sua salvação em um cordão? É no cordão. Ou você bota a tua fé em Jesus, ou você pode morrer tentando se salvar e vai acabar nas chamas do inferno. Mas se você colocar a tua fé em Jesus, aleluia, tivermos o cordão vermelho em nós, ninguém poderá nos levar ao inferno, jamais. Jamais. O diabo pode reunir todos os seus exércitos, os demônios podem dar seus uivos, tocar seus tambores e fazer o que quiserem, mas jamais poderão nos levar ao inferno, porque nós temos a marca de Jesus. Aleluia. Um povo marcado. Outra situação interessante acontecia no deserto. Eu estou chegando ao final. Fiquem em paz. Estou chegando ao final. Outra situação interessante acontecia no deserto, porque enquanto o povo de Israel estava viajando, o povo novamente pecou contra Deus. E o juízo de Deus começou sobre o povo. Começou um juízo sobre o povo no deserto agora. Agora sobre o povo de Israel. E Deus começa a enviar serpentes. Deus envia serpentes. Serpentes venenosas, víboras, que começaram a picar o povo, e o povo começou a morrer envenenado. Não havia soros antiofídicos naquele momento que pudesse salvar o povo. O povo estava lá, naquele lugar, estava condenado. Foi pecado, será morto. A serpente picou, é a sentença de morte. Mas Moisés clamou a Deus pelo povo. Então, em meio ao juízo vem o escape, porque as misericórdias de Deus são sem fim. E elas se renovam a cada manhã. Quantas vezes a gente peca e a gente diz, Deus, eu acho que o Senhor agora não quer nem olhar mais na minha cara, mas as misericórdias de Deus são renováveis a cada manhã. Não tem como esgotar a misericórdia de Deus. E Deus diz, tem só um escape para vocês. Tudo bem, pecou, morreu. Picou, morreu. Mas Deus deu um escape para quem fosse picado pela serpente. Era preciso olhar para a serpente de metal. Então, Números capítulo 21, verso 8 diz, e disse o Senhor a Moisés, faze-te uma serpente ardente de metal, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela. Oh, aleluia. Quando uma pessoa fosse picada por uma serpente, o seu destino estava traçado. A morte chegaria, a menos que havia uma rota de escape, havia uma rota de fuga, a menos que ele olhasse para aquela serpente de metal, só olhar. Mas eu gostaria de pegar ela, gostaria de comer um pedaço dela, eu gostaria de tocar. Não é para fazer nada. Você não precisa tocar, mas só olhar, isso tem que exercer a fé, é olhar. Imagine você, pum, recebi uma picada. Meu Deus, vou morrer, tenho filho pequeno para sustentar, minha esposa, e agora? Quem que vai ficar com meus bens? Meu Deus, vou morrer agora. Não, corra até a serpente, não, ela está longe demais, é só olhar. E quando ele olhasse para a serpente, só olhar. E agora, olhei. Não senti nada, não? Realmente, não tem mais nada, fui curado. Aleluia.
Essa mensagem é uma mensagem pentecostal que dá vontade de falar em línguas todos os momentos. Porque aquela serpente representava Cristo. Jesus mesmo disse em João capítulo 3, verso 14 e 15, Jesus diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquela serpente representava Jesus naquele momento. O veneno da serpente era o juízo de Deus contra o pecado. O pecado levava à morte. Então, quem estivesse picado por uma serpente, aquilo ali era o resultado do seu pecado e ele morreria. Mas havia uma rota de fuga, havia uma cura. E a cura estava em olhar para a serpente de mental. Veja bem, você estivesse lá e eu estivesse lá, nós estivéssemos lá e de repente fôssemos picados por uma serpente, não adiantava fazer torniquete naquele momento, não adiantava fazer sangria, não adiantava usar compressa de água quente, não adiantava tomar remédio, buscar os melhores médicos da história, não adiantava passar óleo ungido, não adiantava colocar água benta, nada disso, chá de erva cidreira, qualquer outro analgésico, qualquer outro antídoto, não resolveria, porque só havia um antídoto, e o antídoto era olhar para a serpente. Preste atenção, se você olhasse para Moisés, você morreria. Se você olhasse para Arão, você morreria. Se você olhasse para o pastor Everson, você morreria. Se você olhasse para os líderes de Israel, para o sol, para a lua, para as estrelas, para os animais, para os campos, e as pessoas estão olhando hoje para todos os lados. Há uma loucura de pessoas olhando para todos os lados. Os animais valem mais que as pessoas hoje em dia na nossa sociedade. As pessoas estão olhando para todos os lados, mas se você olhasse para qualquer outro lado ou para qualquer pessoa, você morreria, porque as pessoas não têm poder para te salvar. Mas se você olhasse para aquela serpente de metal, só para aquela, você poderia pegar um crucifixo e olhar, você morreria do mesmo jeito. Mas se você olhasse para a serpente, você poderia pegar um instrumento, um violão e tocar uma música que você morreria do mesmo jeito, você poderia fazer qualquer coisa que você morreria, mas se você olhasse para a serpente, se você olhasse para ela, então você seria salvo. Porque Jesus é a única esperança contra o veneno da serpente. Se você olhar para o seu pastor, para o padre, para o papa, para a igreja, você não será salvo, mas se você olhar para Jesus, aleluia, a única esperança. Os olhos têm que estar fitos em Jesus, porque a salvação só vem por Jesus. Isaías 45, 22 diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. É só olhar para Jesus. Há muita coisa tentando arrancar o seu olhar, distrair o seu olhar. E enquanto você não olha para Jesus, você está condenado. Mas se você olhar para Jesus, há salvação. Há uma única rota de escape. E o último exemplo que eu quero deixar esta noite. É uma cidade inteira. Deus tinha decretado a destruição de uma cidade chamada Nínive. Ele disse: eu vou destruir aquela cidade. Uma cidade pecadora, perversa, vou destruir. Mas aí Deus enviou uma rota de fuga para a cidade inteira. Enviou um profeta, como é que ele chamava? Jonas. E Jonas tinha uma mensagem. E Jonas capítulo 3, verso 4, Jonas começa a pregar: ainda 40 dias. Deus deu 40 dias para Nínive. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida às chamas. Então a cidade estava condenada. Mas Deus dá uma rota de escape para a condenação. E qual é a rota de escape? O arrependimento. Nínive seria destruída, o seu pecado tinha se avolumado, mas o mensageiro chegou.
e a sua mensagem era de destruição caso não houvesse arrependimento. E aí nós vemos no capítulo 3 de Jonas, no verso 5, nós vemos: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Ou seja, eles se arrependeram, e como resultado do arrependimento, a cidade foi salva e não houve destruição. Isso me lembra da mensagem de Cristo em Mateus capítulo 4, verso 17, quando diz assim: desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é que pode livrar da condenação. A mensagem de Jesus era a mensagem do arrependimento. Veja bem, podemos buscar qualquer outro recurso, podemos ser religiosos, podemos ser generosos, podemos dar boas esmolas, ajudar os pobres, podemos ser bons pais de família, bons trabalhadores, honestos, podemos ser humanitários, viver honestamente, mas se não tivermos arrependimento, não há escape. Arrependimento. Cada irmão que está aqui precisa ter muito bem claro na sua mente e no seu coração o que é arrependimento. Cada irmão que está aqui precisa ter muito claro na sua história quando é que foi o dia que você se arrependeu e se tornou para Jesus. Arrependimento é mudança de vida. É mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitude, mudança de caminho, mudança de destino. Arrependimento é mudança total, é completa na vida de um ser humano. Arrependimento é quando você está indo para um lugar e de repente você volta e muda completamente a sua direção. Arrependimento é quando você tem uma forma de enxergar o mundo e de repente você se arrepende, você muda a sua forma de enxergar o mundo. Arrependimento é quando você enxerga você mesmo, você acha: eu sou uma boa pessoa, eu faço coisas boas, eu acho que Deus vai me deixar entrar no céu. Aí você não se arrependeu, mas quando você olha para você mesmo e vê o seu próprio pecado, a sua própria condição de miserabilidade diante da divindade, você vê como você é pecador diante de Deus e o quão longe você está de Deus, então você diz: Senhor, eu me arrependo, eu quero mudar de vida, transforma o meu ser. Então aí vem a salvação. Nínive seria subvertida, mas o arrependimento salvou a cidade. A mensagem desta noite é uma mensagem para mim e para você. O juízo de Deus já está decretado sobre o planeta Terra, não há o que fazer. Ele foi decretado lá no Éden. Nós já estamos há milhares de anos e esse juízo ainda definitivamente não chegou. Mas Deus vem mostrando na história imagens sobre este juízo. Quando Deus destruiu a terra em água, aquilo era uma metáfora do juízo que virá. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra em fogo, aquilo era uma metáfora do juízo que virá. Quando Deus destruiu a cidade de Jericó, aquilo era uma metáfora do juízo que virá. Quando Deus destruiu Jerusalém pelos babilônicos, aquilo era uma metáfora do juízo que virá. Quando Deus destruiu Israel pela mão dos romanos, no ano 135 depois de Cristo, aquilo é uma metáfora do juízo que virá sobre a terra, e Jesus falou sobre esse juízo. Mas há uma rota de fuga, e somente uma rota de fuga. Não é a tua religião, não é a tua capa de boa personalidade, não é a tua atitude. Há uma única rota de fuga do juízo que virá, é se apegar a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele nos fará escapar do grande inferno que virá sobre este mundo. Mas é Deus de amor, não haverá inferno. Isso é conta cantigas para criança dormir. Porque a palavra de Deus é verdadeira, viva e eficaz. E nos retrata um Deus que é santo, que é amor, mas que é justiça. E que a justiça de Deus se fará sobre a terra. Mas Ele não deixa de colocar uma rota de escape, porque as suas misericórdias são infinitas.
e na rota de escape. Não pense que não haverá um inferno, porque aqueles que estavam na época de Noé não poderiam pensar, não, Deus é amor, não haverá destruição no dilúvio. Houve, e eles morreram. Não pense que não virá o juízo, porque se estiver em Sodoma e Gomorra e dizer, não, mas Deus é Deus de amor, imagina que ele vai destruir a cidade com fogo. Virá! Tem uma rota de escape, o amor de Deus está colocado na rota de escape, e a rota de escape é Cristo. Cristo. O juízo de Deus é algo real, mas Deus nos dá a rota de saída. Porém, para sair por essas metáforas que nós aprendemos, é preciso primeiro estar em Jesus. Se você está em Jesus. E quando você está em Jesus, você deve obedecer a palavra de Jesus. Saia, não olhe para trás. Esta é a mensagem, não olhe para trás. Porque atrás ficou o mundo, atrás ficou a destruição, atrás ficou o pecado. Não olhe para trás. Estar em Jesus é obedecer a palavra de Jesus. Estar em Jesus é ter sido lavado no sangue de Cristo, purificado. Nós vamos tomar a ceia do Senhor daqui a pouquinho, que ela representa a purificação de Cristo em nossa vida. Estar em Cristo é estar marcado, ter um timbre, ter um brasão, ter uma marca. E a marca não é política, não é filosófica, a marca não é histórica, a marca é espiritual, o sangue de Cristo é em nós. Por isso é preciso olhar para Jesus, e estar em Jesus é olhar para Jesus, é não tirar os olhos de Cristo, manter os olhos nele. Tem gente olhando para todos os lados, nós precisamos olhar para Jesus. Não adianta você procurar esperanças na política brasileira, não haverá. Estamos indo de mal a pior. Não haverá esperanças na política americana, na política inglesa, na política asiática, não haverá. Não há solução na racionalidade humana, não há. O iluminismo mostrou isso. Porque quando os homens se apegaram à sua própria razão, no século XX, houve 2 grandes guerras mundiais que ceifaram a vida de milhões de pessoas. Não há esperança na racionalidade humana. O homem é pecador e perverso. Não esperem num grande líder político, religioso. Olhe para Jesus. Todo que olhar para mim será salvo. Estar em Jesus é se arrepender. Um dia Deus finalmente executará o juízo final. Mas, à semelhança da arca de Noé, aqueles que estiverem em Cristo viverão para sempre. Um dia o Senhor executará o juízo, mas à semelhança de Sodoma e Gomorra, os anjos descerão e levarão a igreja para a glória. Aleluia. Um dia o Senhor executará o juízo sobre a terra, mas aqueles que se arrependeram, que estão marcados com o sangue, que têm o sangue sobre suas vidas, não sofrerão o julgamento de Deus. Quem crê em mim tem a vida eterna, disse Jesus. Vamos ficar em pé. Eu não sei o que você tem de conceito sobre Deus, mas eu quero dizer que Deus é o Deus da rota de escape, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O fato de você estar vivo hoje é misericórdia de Deus. Todos os dias nós deveríamos acordar de manhã e dizer: graças te dou pela tua misericórdia sem fim, que me permitiu estar vivo mais uma manhã. Graças te dou. Quando você peca e que deveria evitar o pecado a qualquer custo, mas às vezes acabamos pecando, quando pecamos, devemos contar com a misericórdia de Deus.
Deus não é um Deus com uma tocha de fogo na mão esperando você pecar para queimar a sua cabeça. Não. Deus é santo. Mas quando você peca, há uma rota de escape. Se arrependa e Cristo Jesus te perdoa de todo o pecado. Não há pecado que esteja sobre a nossa vida quando o sangue de Jesus está sobre nós. Ele nos purifica de todo o pecado. Veja bem, o texto bíblico não nos diz que Ele nos purifica de alguns pecados. Mas eu cometi um pecado terrível, um pecado que não é esse pecadinho, é pecadão. Eu vou dizer para você, você pode ter cometido o maior pecado do mundo, mas se o sangue de Cristo vier sobre você, se você disser, eu quero este perdão na minha vida, você é perdoado. Mas eu sou crente, eu pequei mesmo assim. Você pecou mesmo assim, se arrependa do seu pecado e receba o perdão de Deus sobre a sua vida. Você é perdoado. O diabo vai voltar no seu ouvido e dizer inúmeras vezes, você é pecador, você fez aquilo de errado, lembra, você fez aquele negócio. Ele vai falar para você incessantemente. Mas a semelhança de Martinho Lutero, conta a lenda que o diabo apareceu para Martinho Lutero com uma lista de pecados infinita, e leu durante muito tempo todos os pecados. Ele disse para ele, está vendo? Tudo isso aqui você fez? E ele disse, só isso? Ele disse, só? Sim, isso aí Jesus Cristo já lavou, purificou na cruz do Calvário. Para que você seja uma pessoa diferente agora, você precisa ser perdoado. E quando você é perdoado, você é transformado. E quando você é transformado, você é mudado. Só o sangue de Cristo pode te perdoar, te purificar, te curar, te libertar, te transformar. Irmãos, às vezes eu penso que as pessoas que pregam outras religiões pregam com muita mais convicção do que nós cristãos. Nós deveríamos ter muito mais convicção. Quando pecamos, deveríamos ter a convicção de que somos perdoados em Cristo Jesus. Quando estamos doentes, deveríamos ter a convicção de que Ele é o poderoso Senhor que pode nos curar de toda a enfermidade. Ele nos cura. Não é possível que fiquemos desesperados com as doenças, quando Cristo é nosso Senhor, que pode nos curar de toda a enfermidade. Não é possível que fiquemos tão apavorados com a morte, porque se a morte chegar, ainda que esse corpo se desfaça no pó, um dia Ele ouvirá. Eu não sei como Ele ouvirá, porque só haverá pó, mas Ele ouvirá o som da trombeta, e Deus, pelo seu poder, ressuscitará todos os mortos. Não importa se você foi queimado, se você se perdeu no oceano, foi comido por animais, por peixes, não importa se você foi dissolvido num tipo de ácido, não importa se o seu corpo foi cortado, esquartejado, sumiu, não importa, um dia todos ressuscitarão em Cristo para viver toda a eternidade com Ele. Aleluia, isto é poder. Você pode dizer, mas isso é impossível aos homens, que não podem fazer absolutamente nada, nem sequer dar vida a uma formiga. Mas para o nosso Deus, quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, eu estou com vontade de pregar tanto, meu Deus, tenha misericórdia. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, 4 dias morto, totalmente apodrecido, globo ocular podre, coração podre, sangue podre, fedendo, cheirando mal, cérebro desmanchado, liquefeito, podre. Jesus só fala uma palavra, sai para fora, e aquele homem sai completamente, aleluia, absolutamente são, para conversar, falar, ouvir, sentir, comer, se alimentar, viver. Não há nada que possa impedir o nosso Senhor, e um dia Ele nos levará para a glória, aleluia. A morte não é o fim, não é o fim. Vamos orar.
Senhor Deus, Tu és maravilhoso, graças Te dou, Tu és o Deus poderoso que traz vida. Ó Senhor, Tu és aquele Deus que nos dá sempre em meio ao juízo a rota de escape, e a nossa rota é Jesus. Não há como, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo, nós sabemos disso. Tu és, Senhor Jesus, a nossa esperança. Tu és, não há outro, só o Senhor. Só o Senhor pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só o Senhor, Tu és a nossa arca de Noé. Tu és, Senhor, aqueles anjos que nos arrancaram em meio a Sodoma e Gomorra. Tu és, Senhor, a nossa esperança. Tu és a nossa vida. Tu és. Abençoe a cada coração, traga paz, alegria e unção do Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar uma música enquanto os diáconos vão se aproximando para nós fazermos a ceia. Já passei do horário, misericórdia.